O sangue gelou nas minhas veias quando vi aquela cena. Ali, no meio da rodovia BR-101, sob a luz amarelada dos postes da madrugada, um policial militar estava de joelhos, mãos erguidas ao céu, enquanto um homem encapuzado apontava uma pistola diretamente para sua cabeça. Meu Scania vermelho ronronou baixinho quando tirei o pé do acelerador, o coração disparando igual motor subindo serra carregado. Meu nome é Carlos Roberto Silva, mas na estrada todo mundo me conhece como Carlinhos do Scania. Há 15 anos, rodo essas BRs do Brasil, de norte a sul, levando carga e trazendo histórias. Tenho 42 anos, casado com a Marlene há 17, pai do João Pedro, de 15, e da pequena Ana Clara, de 12. Minha vida sempre foi simples. Pegar a carga em São Paulo, entregar no Nordeste, voltar para casa nos fins de semana quando dava. Rotina de quem vive da estrada, sabe como é. Naquela madrugada de quinta-feira, eu vinha de Recife, carregado com tecidos para uma confecção em Guarulhos. Era minha última viagem do mês. E já estava pensando no churrasco que ia fazer no domingo para a família, quando essa situação apareceu na minha frente igual neblina na serra. A cena estava acontecendo uns 100 metros à frente. Diminuí a marcha, tentando entender o que estava rolando. O policial parecia jovem, talvez da idade do meu João Pedro. O uniforme estava sujo, como se ele tivesse rolado no asfalto. O encapuzado se movia nervoso, gesticulando com a arma, claramente alterado. Minha primeira reação foi ligar para a polícia, mas quando peguei o celular, percebi que não tinha sinal. Aquele trecho da estrada sempre foi problemático para a telefonia, todo caminhoneiro sabe disso. O desespero começou a bater. Ali estava um rapaz que poderia ser meu filho, prestes a morrer, e eu só observando igual bobo. Parei o caminhão no acostamento, deixando as lanternas piscando. Mãos tremendo, desliguei o motor. O silêncio da madrugada foi quebrado apenas pelo vento e pelo som distante de vozes alteradas. Conseguia ouvir o encapuzado gritando algo, mas não entendia as palavras. Desci da cabine devagar, tentando não fazer barulho. Meus 25 anos de estrada me ensinaram a ler situações perigosas, mas nunca tinha visto nada igual. Bandido na pista é comum, mas geralmente eles param os caminhões para roubar carga. Não ficam executando policial no meio da BR. Caminhei pela lateral da estrada, usando as árvores como proteção. A cada passo, meu coração batia mais forte. Pensava na Marlene, nos meus filhos, na minha vida tranquila, que poderia acabar naquela noite por causa de uma decisão impensada. Mas não conseguia simplesmente dar a ré e fingir que não tinha visto nada. Quanto mais me aproximava, melhor conseguia ouvir a conversa. O encapuzado falava sobre alguma coisa que o policial tinha feito, sobre vingança, sobre justiça. A voz do jovem PM tremia quando pedia clemência, falava da família, dos filhos pequenos em casa. Foi aí que uma ideia maluca passou pela minha cabeça. Lembrei da buzina do meu Scania, daquele som grave que ecoa quilômetros na estrada. Se conseguisse voltar ao caminhão sem ser visto, poderia criar uma distração, talvez assustar o bandido o suficiente para o policial reagir. Comecei a voltar, rastejando pelo mato, quando pisei em um galho seco. O estalo ecoou na noite silenciosa. O encapuzado virou na minha direção imediatamente, apontando a arma para onde eu estava escondido. Sai daí, seu desgraçado! Sei que tem alguém aí! Meu sangue virou água. Ali estava eu, Carlos Roberto, caminhoneiro pai de família, metido numa situação que só via em filme. O policial me olhou com esperança nos olhos, como se eu fosse a salvação dele. O bandido se aproximava da minha posição, nervoso, dedo no gatilho. Era agora ou nunca. A decisão que tomasse nos próximos segundos mudaria tudo para sempre. E aí, pessoal, que situação tensa, não é mesmo? Se vocês estão curtindo essa história do Carlinhos, deixa aquele like maroto aí para fortalecer o canal. E não esquece de se inscrever para não perder nenhum capítulo dessa trama.
Conta aí nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na cidade de vocês. Adoro saber onde estão os companheiros que acompanham essas histórias da estrada. Saí de trás das árvores com as mãos erguidas, igual o policial estava fazendo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O encapuzado me encarou por uns segundos que pareceram eternos, a arma tremulando entre mim e o jovem PM. Calma aí, meu irmão, falei, tentando manter a voz firme. Sou só um caminhoneiro que estava passando. Não vi nada, não sei de nada. O bandido riu, mas era uma risada sem alegria, cheia de desespero. Agora que estava mais perto, conseguia ver melhor. Era um homem alto, magro, com roupas escuras e um capuz que cobria quase todo o rosto. Só dava para ver os olhos, e eles estavam cheios de uma raiva que me gelou a alma. Caminhoneiro, é? Então você vai testemunhar a justiça sendo feita, ele disse, voltando a apontar a arma para o policial. Esse desgraçado aqui matou meu irmão há 3 meses. Atropelou numa perseguição e fugiu. Hoje ele paga. O jovem PM balançou a cabeça desesperadamente. Eu não matei ninguém, cara. Você está confundindo. Eu trabalho na região metropolitana. Nunca estive onde você está falando. Mentiroso! Gritou o encapuzado. Vi seu rosto no jornal. Você estava dirigindo a viatura que matou meu Ronaldo. A situação estava ficando mais complexa. Ali tinha dor de ambos os lados. Uma história que eu não conhecia, mas que estava prestes a terminar em tragédia. Minha experiência de estrada me dizia que situações assim não se resolvem com violência, mas com conversa. Escuta aqui, meu chapa, comecei, dando um passo cauteloso. Entendo sua dor de verdade. Também sou pai de família, sei o que é amar um irmão. Mas será que não tem outro jeito de resolver isso? Ele me olhou com desprezo. Outro jeito? A justiça não funcionou. O caso foi arquivado. Disseram que foi acidente, que não tinha como provar culpa. Meu irmão morreu igual cachorro na rua e esse desgraçado não teve nem coragem de parar para socorrer. O policial tentou falar novamente. Mas não fui eu, cara. Juro pela minha família. Tenho 2 filhos pequenos em casa. Foi quando uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Algo que tinha aprendido nos botequins da estrada, ouvindo histórias de outros caminhoneiros. Às vezes, quando a polícia perseguia bandido em fuga, várias viaturas participavam da operação. E nem sempre quem estava no noticiário era realmente o culpado. Meu amigo, disse ao encapuzado, você tem certeza absoluta que é esse policial? Porque eu já vi muita perseguição na estrada e geralmente tem mais de uma viatura envolvida. Ele hesitou por uma fração de segundo e percebi que tinha tocado numa ferida. A dúvida estava ali, por menor que fosse. Claro que tenho certeza. A foto estava no jornal. Foto de qual jornal? Porque às vezes a imprensa publica a foto errada ou mostra só um dos policiais envolvidos na operação. O silêncio que se seguiu foi tenso. O encapuzado olhava para o PM, depois para mim, claramente perturbado pela possibilidade que eu tinha colocado na mesa. O jovem policial aproveitou para falar. Por favor, cara, pelo menos me deixa mostrar minha identificação. Vou provar que não era eu naquela operação. Identificação pode ser falsificada, respondeu o bandido, mas sua voz não tinha mais a mesma certeza de antes. Foi então que tive uma das ideias mais malucas da minha vida. E se a gente ligasse para a delegacia que investigou o caso? Tenho um rádio PX no caminhão que pega a frequência da polícia. Dá para confirmar se realmente foi esse rapaz. O encapuzado me encarou com suspeita. Você não está tentando me enrolar? Cara, eu só quero evitar que você cometa um erro que vai destruir sua vida também. Se você matar um inocente, vai preso. E a justiça pelo seu irmão nunca vai ser feita de verdade. Pela primeira vez desde que tinha chegado ali, vi uma expressão diferente no rosto parcialmente coberto do homem. Era medo misturado com esperança, como se pela primeira vez em meses ele vislumbrasse uma possibilidade que não terminasse em tragédia. Tá bom, ele disse finalmente, mas se você tentar qualquer coisa, eu mato os 2.
Comecei a caminhar de volta para o caminhão, sentindo o peso dos olhares dos dois homens nas minhas costas. Cada passo era uma aposta. Uma aposta que poderia salvar 2 vidas ou acabar com a minha. O vento da madrugada balançava as árvores e no horizonte começavam a aparecer os primeiros sinais de que o dia ia raiar. Mas para nós 3, ali, naquela estrada, ainda era noite cerrada. Mãos tremendo, abri a porta do Scania e subi na cabine. O encapuzado tinha me seguido, mantendo distância, mas com a arma sempre apontada na minha direção. O policial vinha atrás, ainda com as mãos para cima, aproveitando cada segundo de trégua que minha intervenção tinha criado. Liguei o rádio PX, aquele companheiro fiel de tantas viagens solitárias. A estática encheu a cabine e comecei a procurar a frequência da polícia. Meu coração batia descompassado, enquanto girava o dial, orando para que funcionasse. Alô, alô, aqui é uma emergência na BR-101, quilômetro 847. Falei no microfone tentando manter a calma. Preciso falar com alguma autoridade sobre um caso de 3 meses atrás, envolvendo um atropelamento durante perseguição policial. A resposta veio cheia de chiados. Aqui é o comando da PM. Identifique-se. Olhei para o encapuzado que estava tenso, ouvindo cada palavra. Sou o Carlos Silva, caminhoneiro, CPI 4473. Estou numa situação delicada aqui. Preciso confirmar uma informação sobre uma operação que resultou na morte de um civil chamado Ronaldo, há 3 meses. Houve uma pausa longa do outro lado. O policial ao meu lado sussurrou seu nome e número de matrícula. Passei as informações pelo rádio. Aguarde um momento, respondeu a voz do comando. Esses minutos de espera foram os mais longos da minha vida. O encapuzado caminhava de um lado para o outro, nervoso, olhando constantemente para a estrada, como se esperasse que aparecessem mais viaturas a qualquer momento. O jovem PM estava pálido, mas eu conseguia ver um fio de esperança nos seus olhos. Carlos Silva, você ainda está aí? Positivo. Estou aqui. Sobre o caso do Ronaldo Santos Silva, morto em perseguição há 3 meses na região de Caruaru. Confirmo que o soldado que você mencionou não participou dessa operação. Ele estava de licença médica na época, tratando de uma cirurgia no joelho. O encapuzado parou de andar. A arma, que estava apontada para o policial, lentamente baixou. Eu vi o exato momento em que a realidade caiu sobre ele como um balde de água fria. Repita essa informação, pediu, a voz saindo rouca. Passei o microfone para ele. Com mãos trêmulas, tirou parte do capuz e falou: aqui é Marcos Santos Silva, irmão do Ronaldo. O senhor pode repetir o que disse? Senhor Marcos, lamento sua perda, mas posso confirmar que o soldado em questão não estava em serviço no dia do óbito do seu irmão. Inclusive, se quiser, posso passar os nomes dos policiais que realmente participaram daquela operação. Vi Marcos desabar, literalmente. Ele se apoiou na lateral do caminhão, a arma caindo da sua mão, e começou a chorar. Um choro profundo, de quem carregou ódio e sede de vingança por meses, apenas para descobrir que estava perseguindo a pessoa errada. O jovem policial que tinha estado na mira da morte por quase 1 hora também se emocionou. Cara, eu sinto muito pela morte do seu irmão, de verdade. Também tenho irmão, sei como deve ser doloroso. Eu ia matar você, Marcos soluçou. Ia matar um inocente. Meu Deus, o que eu estava fazendo? Desci do caminhão e me aproximei dele. Minha experiência de pai falou mais alto. Marcos, você estava sofrendo, cara. A dor, às vezes, faz a gente tomar decisões que não são nossas, mas não aconteceu nada irreversível aqui. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Mas e agora? Eu ameacei um policial. Tenho porte ilegal de arma. Minha vida acabou mesmo assim. O jovem PM se aproximou também. Para minha surpresa, ele colocou a mão no ombro de Marcos. Escuta, meu nome é Bruno. Soldado Bruno Henrique. E eu não vou prender você hoje. Marcos levantou a cabeça incrédulo. Como assim? Você perdeu seu irmão, cara. Está sofrendo, cometeu um erro, mas não machucou ninguém. Além disso, esse caminhoneiro aqui,
Ele apontou para mim. Salvou os dois de uma tragédia que ia destruir nossas famílias para sempre. Bruno pegou a arma do chão e continuou. Vou ficar com isso aqui, mas não vou fazer boletim de ocorrência. Em vez disso, vou te ajudar a encontrar os policiais que realmente estavam na operação que matou seu irmão. Não para fazer justiça com as próprias mãos, mas para entender melhor o que aconteceu. Marcos não conseguia parar de chorar. Vocês não entendem. Eu perdi tudo quando meu irmão morreu. O emprego, a família. Minha ex-mulher levou meus filhos embora porque eu fiquei obcecado com essa vingança. Não tenho mais nada para perder. Tem sim, falei. Tem sua vida, tem a possibilidade de recomeçar e tem a chance de honrar a memória do seu irmão do jeito certo. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Uma nova manhã chegava, mas para nós três, ali naquela estrada, era como se estivéssemos nascendo de novo também. O sol já estava mais alto quando decidimos sair daquele lugar. Não podíamos ficar muito tempo parados na BR sem despertar suspeitas. Bruno sugeriu que fôssemos até um posto de gasolina uns 20 quilômetros adiante, onde poderíamos conversar com mais calma e decidir os próximos passos. Marcos subiu na cabine do meu Scania, ainda abalado, mas já mais calmo. Bruno seguiu numa viatura que estava estacionada alguns metros adiante. Eu nem tinha notado ela na escuridão da madrugada. Durante o trajeto, Marcos me contou sua história. Ronaldo era mais novo que eu, sabe? Tinha 26 anos, trabalhava numa oficina mecânica. Era um cara trabalhador, honesto, nunca se meteu com coisa errada. Sua voz saía embargada. No dia que morreu, estava voltando do serviço de moto quando a perseguição começou. Os bandidos passaram por ele em alta velocidade. A polícia vinha atrás. Ele tentou sair da pista, mas não deu tempo. Ouvi cada palavra em silêncio, lembrando dos meus próprios filhos, imaginando como seria perder um deles daquele jeito. O pior é que os bandidos fugiram. Nunca foram presos. Meu irmão morreu e os verdadeiros culpados continuam soltos por aí. Chegamos ao posto e nos reunimos numa mesa no restaurante. Bruno pediu café para todos, e foi então que a conversa tomou um rumo que eu jamais imaginei. Marcos, disse Bruno, eu trabalho na polícia há 8 anos. Sei como funciona o sistema, sei das limitações que temos, mas também sei que existem formas de fazer as coisas certas. Como assim? Tenho um amigo que trabalha na inteligência da Polícia Civil. Ele pode me ajudar a reabrir o caso do seu irmão, investigar direito, com as técnicas que não foram usadas na época. Os olhos de Marcos se iluminaram pela primeira vez desde que o conheci. Você faria isso? Mesmo depois do que eu quase fiz com você? Cara, você estava desesperado. Qualquer irmão faria loucuras para vingar a morte do outro. Mas agora a gente pode canalizar esse desespero para algo produtivo. Foi aí que tive uma ideia. E se eu pudesse ajudar também? Os dois me olharam surpresos. Como assim, Carlinhos? Perguntou Bruno. Trabalho na estrada há 15 anos. Conheço caminhoneiro, frentista, mecânico, gente que vive nas BRs e vê tudo o que acontece. Se os bandidos que fugiram naquele dia ainda estão operando na região, alguém sabe, alguém já viu. Marcos me agarrou pelo braço. Você faria isso por mim? Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Porque mesmo eu estava me metendo naquela história. Tinha minha família, minha vida tranquila, meus compromissos, mas algo dentro de mim não conseguia simplesmente seguir viagem como se nada tivesse acontecido. Porque todo mundo merece justiça, Marcos. E porque se fosse meu filho que tivesse morrido, eu gostaria que alguém me ajudasse também. Bruno sorriu. Então temos uma sociedade aqui. Um policial, um caminhoneiro e um homem que quer justiça pelo irmão. Mas eu não tenho mais emprego, não tenho dinheiro, começou Marcos. Dinheiro a gente resolve depois, cortei. Por enquanto você pode viajar comigo. Tenho sempre carga para levar de um lado para outro, e 2 olhos a mais na estrada podem ser úteis. Marcos olhou para mim como se eu fosse maluco. Você nem me conhece direito. Como sabe que pode confiar em mim? Cara,
Você teve uma arma na mão e uma chance de fazer vingança. Quando descobriu que estava errado, não tentou se justificar, não tentou continuar. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Nós três ficamos em silêncio por alguns minutos, absorvendo o que estava acontecendo. 1 hora antes, estávamos numa situação que poderia ter terminado em morte. Agora, estávamos formando uma aliança improvável para buscar a verdadeira justiça. Bruno quebrou o silêncio. Vou precisar de uns dias para contatar meu amigo e ver como podemos reabrir o caso. Vocês têm como se comunicar comigo? Anotamos os telefones um do outro. Marcos não tinha celular. Tinha vendido tudo para custear a investigação particular que fez sobre a morte do irmão, mas prometeu conseguir um. E agora? Perguntou Marcos. Agora você vem comigo. Tenho que entregar essa carga em Guarulhos hoje à tarde e depois pego outra carga de volta para o Nordeste. Vai ser um bom momento para você me contar tudo o que sabe sobre aquele dia e para eu te apresentar algumas pessoas que podem ajudar. Quando saímos do posto, o sol já estava alto. Um novo dia começava, cheio de possibilidades que não existiam algumas horas antes. Olhei para Marcos, subindo na cabine do meu caminhão, e senti que minha vida tinha tomado um rumo que eu nunca esperava. Às vezes, a estrada nos leva para lugares que jamais imaginamos. E às vezes, esses lugares são exatamente onde precisávamos estar. Durante as primeiras horas de viagem para Guarulhos, Marcos ficou quieto, olhando a paisagem passar pela janela. Eu respeitei o silêncio dele, sabendo que ainda estava processando tudo o que tinha acontecido. Foi só quando paramos para abastecer em Feira de Santana que ele começou a se abrir. Carlinhos, eu preciso te contar uma coisa, disse enquanto eu conferia os pneus. Nos últimos meses, eu não fui só atrás daquele policial. Fiz uma investigação por conta própria sobre a morte do meu irmão. Parei o que estava fazendo. Que tipo de investigação? Conversei com pessoas que estavam no local, procurei câmeras de segurança, até paguei um detetive particular com o dinheiro que tinha guardado. Ele tirou um envelope amarrotado do bolso. Tenho algumas informações que podem ser úteis. Sentamos numa mesa do restaurante do posto e ele espalhou papéis na nossa frente. Fotos, anotações, cópias de documentos. Era impressionante o trabalho que ele tinha feito. Os bandidos que fugiram naquele dia estavam numa picape prata. Consegui o número da placa com uma testemunha, mas ela estava adulterada, explicou apontando para uma das anotações. Mas tem algo interessante aqui. Ele me mostrou uma foto tirada por uma câmera de segurança de um posto próximo ao local do acidente. Olha só, 10 minutos antes da perseguição começar, essa mesma picape estava abastecendo aqui. E olha quem está descendo do carro. Analisei a foto. Era meio desfocada, mas dava para ver 2 homens. Um deles tinha uma tatuagem grande no braço direito. O outro usava um boné específico, daqueles de time de futebol. Mostrou isso para a polícia? Mostrei, mas disseram que a qualidade da imagem não era boa o suficiente para a identificação. Arquivaram junto com o resto do caso. Fiquei olhando a foto, pensando. Depois de tantos anos na estrada, desenvolveu uma memória visual apurada. Aquele boné me lembrava alguma coisa, mas não conseguia definir o quê. Marcos, posso ficar com uma cópia dessa foto? Claro, mas por quê? Tenho um amigo em Caruaru, o Zé do Guincho. Ele conhece todo mundo na região, especialmente quem anda metido com coisa errada. Se esses caras ainda estão por lá, ele pode saber quem são. Continuamos a viagem, e durante o trajeto, Marcos me contou mais detalhes sobre seu irmão. Ronaldo sonhava em ter sua própria oficina. Estava juntando dinheiro para isso. Era noivo de uma moça chamada Luciana, e eles pretendiam casar no final do ano. Ela ainda me culpa, sabe? Disse Marcos, a voz embargada. Diz que eu me transformei numa pessoa amarga, que o Ronaldo não gostaria de ver o que eu virei. E ela tem razão? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tem. Eu me perdi no ódio. Abandonei o emprego, briguei com todo mundo. Afastei até meus filhos de mim. Tudo por causa dessa sede de vingança. Mas agora você tem uma chance de fazer diferente.
Como assim? Em vez de buscar vingança, você pode buscar justiça e ainda pode recuperar sua família no processo. Chegamos em Guarulhos no final da tarde. Enquanto eu descarregava a mercadoria, Marcos ficou me ajudando. Era um cara forte, acostumado ao trabalho pesado e logo ganhou o respeito dos funcionários da empresa. Seu parceiro trabalha direito, comentou o gerente. Se precisar de gente para descarregar sempre que vier aqui, pode trazer ele. Aquilo pareceu dar um novo ânimo para Marcos. Há meses ele não escutava um elogio sobre seu trabalho, não se sentia útil. Depois de terminarmos, fomos jantar num restaurante próximo. Foi lá que meu celular tocou. Era Bruno. Carlinhos, tenho boas notícias. Conversei com meu amigo da Polícia Civil e ele topou dar uma olhada no caso, mas precisa das informações que o Marcos coletou. Ele tem bastante coisa aqui. Fotos, documentos, até depoimento de testemunhas. Perfeito. Vocês podem vir até aqui amanhã. Meu amigo disse que se realmente houver elementos novos, pode reabrir oficialmente a investigação. Olhei para Marcos, que tinha ouvido a conversa. Seus olhos brilhavam com uma esperança que não via há horas. A gente vai sim, Bruno. Que horas? 10 da manhã na delegacia de Caruaru. E Carlinhos? Obrigado por não ter desistido disso. Depois que desliguei, Marcos ficou me olhando com uma expressão que não conseguia decifrar. O que foi? Nada, é que faz tanto tempo que ninguém faz nada por mim sem querer nada em troca. Por que você está fazendo isso? A pergunta me pegou desprevenido novamente. Pensei na minha família, na vida que eu tinha construído, nos valores que sempre tentei passar para meus filhos. Marcos, quando eu era criança, meu pai sempre dizia uma coisa: a medida de um homem não é o que ele faz quando está sendo observado, mas o que faz quando ninguém está vendo. Naquela madrugada, só Deus estava nos vendo, e eu não podia simplesmente passar direto. Ele assentiu, limpando os olhos que tinham se enchido de lágrimas. Amanhã pode ser o dia que tudo muda, Marcos. Para você, para a memória do seu irmão e talvez até para outras famílias que passaram pelo que vocês passaram. Naquela noite dividimos um quarto num hotel simples. Antes de dormir, Marcos me fez uma pergunta que me marcou. Carlinhos, você acredita em destino? Por que a pergunta? Porque se você não tivesse passado naquela estrada naquela hora exata, se não tivesse parado, tudo teria terminado de forma muito diferente. Olhei para o teto do quarto, pensando na sequência de coincidências que nos trouxe até ali. Acredito que a gente faz escolhas, Marcos. E às vezes, essas escolhas nos colocam no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença na vida de alguém. Na manhã seguinte, chegamos à delegacia de Caruaru pontualmente às 10 horas. Bruno já estava nos esperando na recepção, acompanhado de um homem mais velho, de aparência séria, que se apresentou como o delegado Roberto Mendes. Senhor Marcos, disse o delegado, o soldado Bruno me contou sua situação e mostrou parte do material que você coletou. Devo admitir que estou impressionado com a qualidade da sua investigação particular. Fomos conduzidos a uma sala reservada, onde Marcos espalhou todos os documentos na mesa. O delegado analisou cada papel, cada foto, fazendo anotações em um bloco. Esta foto da câmera de segurança é particularmente interessante, comentou, apontando para a imagem dos dois homens no posto. Temos tecnologia que pode melhorar a qualidade da imagem, destacar detalhes que não são visíveis a olho nu. Ele chamou um técnico que digitalizou a foto e começou a trabalhar num computador. Enquanto isso, o delegado continuou analisando os outros documentos. Senhor Marcos, o senhor fez um trabalho de investigação melhor que muitos policiais que conheço. Por que não procurou a polícia com esse material antes? Marcos baixou a cabeça. Procurei sim, delegado, mas me disseram que o caso estava arquivado, que não havia elementos suficientes. Ninguém quis olhar o que eu tinha descoberto. O delegado suspirou. Infelizmente, isso acontece às vezes. Sobrecarga de trabalho, falta de recursos, mas isso não justifica deixar um caso como este sem a devida atenção. O técnico nos chamou para ver o resultado do trabalho na imagem. Conseguimos melhorar bastante a qualidade, disse apontando para o monitor.
Olhem só, a imagem agora estava muito mais nítida. A tatuagem do primeiro homem ficou clara. Era um escorpião com algumas letras em volta. O segundo homem, que usava o boné, tinha um rosto que me pareceu familiar, mas ainda não conseguia identificar de onde. Essa tatuagem é bem específica, comentou o delegado. Vou consultar nosso banco de dados de criminosos conhecidos na região. Enquanto ele trabalhava no computador, Bruno se aproximou de mim. Carlinhos, você falou que conhece gente em Caruaru que poderia reconhecer essas pessoas. Que tal tentarmos isso também? Boa ideia. O Zé do Guincho deve estar na oficina dele agora. Se quiserem, posso ligar para ele. O delegado concordou e eu liguei para meu amigo. Zé, é o Carlinhos. Preciso de uma ajuda sua, cara. Posso mandar uma foto no WhatsApp para você dar uma olhada? Manda aí, companheiro. Se for alguém daqui da região, eu reconheço. Mandei a foto melhorada e esperei. Não demorou 2 minutos para o telefone tocar. Carlinhos, onde você arranjou essa foto? É complicado, Zé. Por quê? Você conhece esses caras? O do boné eu conheço muito bem. É o Netinho da Silva, um traficante pequeno que opera na região. O outro eu não tenho certeza, mas a tatuagem me lembra o pessoal de uma facção de Recife. Meu coração disparou. Olhei para Marcos, que estava acompanhando a conversa com atenção. Zé, esse Netinho ainda está por aí? Que eu saiba, sim. Ele costuma ficar num bar chamado Esquina do Gato, no bairro do Salgado. Mas, Carlinhos, se você está metido com esse pessoal, é melhor tomar cuidado. Eles não brincam em serviço. Agradeci ao Zé e desliguei. O delegado tinha ouvido parte da conversa. Netinho da Silva, repetiu, digitando o nome no sistema. Aqui está. João Neto da Silva, vulgo Netinho. Várias passagens por tráfico, roubo, receptação. Atualmente em liberdade condicional. A sala ficou em silêncio enquanto todos absorvíamos a informação. Finalmente, tínhamos uma pista concreta sobre os verdadeiros culpados pela morte de Ronaldo. E agora? Perguntou Marcos, a voz cheia de ansiedade. Agora fazemos uma operação policial adequada, respondeu o delegado. Vamos monitorar esse tal Netinho, investigar suas atividades recentes e, se conseguirmos evidências de que ele estava envolvido no dia da morte do seu irmão, faremos a prisão. Bruno se manifestou. Delegado, posso participar da operação? Afinal, foi através de mim que chegamos até aqui. Pode sim, soldado. Sua participação será muito bem-vinda. Marcos se levantou da cadeira, agitado. Quanto tempo isso vai demorar? Já faz 3 meses que meu irmão morreu e eu não aguento mais esperar. O delegado o encarou com seriedade. Senhor Marcos, entendo sua ansiedade, mas agora que temos uma pista real, não podemos comprometer a investigação com pressa. Se fizermos tudo certo, os culpados não vão escapar desta vez. E se eles fugirem? E se descobrirem que estamos investigando? Por isso mesmo precisamos agir com cautela. Vou colocar uma equipe de investigação discreta para monitorar o Netinho. Em poucos dias, saberemos exatamente com quem ele anda, onde frequenta, que tipo de atividade está fazendo. Saímos da delegacia com sentimentos mistos. Por um lado, finalmente tínhamos uma direção concreta para a investigação. Por outro, a espera continuava, e eu podia ver que isso estava consumindo Marcos por dentro. Carlinhos, disse ele quando voltamos ao caminhão. E se esse cara fugir antes da polícia agir? E se a gente perder essa oportunidade? Marcos, você precisa confiar no processo agora. Depois de meses fazendo tudo sozinho, você tem uma equipe profissional trabalhando no caso. Deixa eles fazerem o trabalho deles, mas eu podia ir até esse bar, tentar conversar com ele. E aí? Você ia fazer o quê? Chegar lá e perguntar se ele matou seu irmão? Parei o caminhão e o encarei. Cara, você quase cometeu um erro terrível com o Bruno ontem. Não vai cometer outro agora. Ele baixou a cabeça, sabendo que eu estava certo. Além do mais, continuei, a gente tem trabalho a fazer. Peguei uma carga aqui em Caruaru que precisa estar em Salvador amanhã à noite. Durante a viagem, você pode me ajudar a pensar em outras formas de contribuir com a investigação.
Fomos até a empresa pegar a nova carga, equipamentos eletrônicos para uma loja em Salvador. Enquanto eu conferia os documentos, Marcos ficou conversando com os funcionários do depósito. Para minha surpresa, ele demonstrou conhecer bastante sobre eletrônicos. Trabalhei numa loja desse ramo antes de me perder na investigação, explicou depois. Era um bom emprego, ganhava bem, tinha uma vida normal. E pode ter de novo, Marcos. Depois que resolvermos isso, você pode reconstruir sua vida. Pegamos a estrada no final da tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados. E pela primeira vez, desde que o conheci, vi Marcos relaxar um pouco. Talvez porque agora ele soubesse que não estava mais sozinho nessa luta. Carlinhos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você não tem medo da sua família saber que você se meteu nessa história? Sua esposa não vai ficar preocupada? A pergunta me fez pensar. Eu ainda não tinha contado nada para Marlene sobre os eventos das últimas 24 horas. Como explicar que tinha me envolvido numa situação que poderia ter acabado muito mal? Vou contar para ela, Marcos. Minha mulher me conhece há 17 anos. Ela sabe que eu não consigo passar direto quando vejo alguém precisando de ajuda. E se ela pedir para você se afastar disso tudo? Pensei na pergunta enquanto observava a estrada à frente. Aí a gente vai ter que conversar muito. Mas acredito que ela vai entender que fazer a coisa certa às vezes significa correr alguns riscos. A noite caía sobre a BR e nós dois seguíamos em direção a Salvador, carregando não apenas eletrônicos, mas também a esperança de que a justiça finalmente seria feita. Estávamos na altura de Serrinha, já era quase meia-noite quando meu celular tocou. Era Bruno, e pela sua voz percebi imediatamente que algo tinha acontecido. Carlinhos, onde vocês estão? Na BR-116, seguindo para Salvador. Por quê? Aconteceu alguma coisa? A equipe de investigação do delegado Roberto conseguiu localizar o Netinho, mas tem um problema. Ele está planejando sair da cidade amanhã de manhã cedo. Parece que alguém avisou que a polícia está investigando. Meu sangue gelou. Olhei para Marcos, que tinha percebido pela minha expressão que as notícias não eram boas. Isso quer dizer que vamos perdê-lo? Não necessariamente. O delegado quer fazer a abordagem ainda hoje, mas precisa de mais evidências para justificar a prisão. E aí que vocês entram. Como assim? Lembra que seu amigo Zé disse que o Netinho frequenta aquele bar? A equipe está lá agora observando. Mas precisamos de alguém que possa entrar no bar sem despertar suspeitas. Alguém que ele não conhece. Senti o estômago apertar. Bruno, você está sugerindo que você ou o Marcos entrem lá e tentem fazer ele falar alguma coisa sobre aquele dia. Qualquer confissão, qualquer detalhe que confirme o envolvimento dele. Marcos me agarrou pelo braço. O que está acontecendo? Expliquei a situação rapidamente. Vi a determinação voltar aos olhos dele imediatamente. Eu vou, disse sem hesitar. É meu irmão que está em questão. Marcos, é perigoso. Se esse cara desconfiar de você... Carlinhos, essa pode ser nossa única chance. Se ele fugir amanhã, talvez nunca mais o encontremos. Bruno continuava na linha. Pessoal, a decisão é de vocês. Mas se toparem, tem que ser agora. O delegado disse que, se não conseguirmos nada até às 3 da manhã, vamos ter que deixar ele ir e esperar uma nova oportunidade. Olhei para Marcos. 3 meses de sofrimento, de busca incansável por justiça, se resumiam a essa decisão. Encostei o caminhão no acostamento. Tá bom, Bruno, mas como a gente faz? Estamos a 2 horas de distância de Caruaru. Já pensei nisso. Há um aeroporto pequeno em Feira de Santana. Consegui um helicóptero emprestado da Polícia Civil que pode buscá-los lá e trazê-los para cá em 40 minutos. A situação estava ficando surreal. Em menos de 2 dias, eu tinha saído da minha rotina pacata de caminhoneiro para me envolver numa operação policial com helicóptero. E a minha carga? Pode deixar o caminhão no aeroporto, tem segurança lá. Olhei novamente para Marcos. Tem certeza que quer fazer isso? Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na vida.
Então vamos lá. Bruno, estaremos no aeroporto de Feira em 1 hora. Pisei fundo no acelerador. O Scania ronronou forte na subida das serras, enquanto eu explicava para Marcos qual seria nosso plano. Ele ficaria no bar, tentaria puxar conversa com o Netinho, fazer ele falar sobre atividades passadas. A polícia estaria do lado de fora, gravando tudo através de um equipamento que Marcos levaria escondido. E se ele desconfiar de mim? Perguntou Marcos. Você vai ter que improvisar. Finja que é um cara de fora, que está na cidade a negócios. Seja natural. Carlinhos, tenho que te falar uma coisa. O quê? Eu bebi muito nos últimos meses. Depois que perdi o emprego, depois que minha mulher me deixou, estava afogando as mágoas na cachaça. Isso complicava as coisas. Se Marcos aparecesse no bar e não soubesse beber socialmente, poderia despertar suspeitas. Há quanto tempo você não bebe? 3 dias, desde que a gente se encontrou na estrada. Então você consegue controlar? Consigo. Na verdade, esses últimos dias, tendo uma esperança real de justiça, foram os primeiros em meses que eu não senti vontade de beber. Chegamos ao aeroporto de Feira de Santana e o helicóptero já estava nos esperando. Era uma aeronave da Polícia Civil, pilotada por um sargento que se apresentou como Rogério. Pessoal, temos 40 minutos de voo até Caruaru. Vocês sabem que estão se arriscando, né? Sabemos, respondeu Marcos. Mas é um risco que preciso correr. Durante o voo, observei Marcos. Ele estava nervoso, mas também determinado. Era como se todos os meses de frustração e raiva estivessem se canalizando para aquele momento. Marcos, gritei por cima do barulho das hélices. Lembra, você não está buscando vingança, você está buscando justiça. Se conseguirmos evidências, a polícia faz o resto. Ele assentiu, fechou os olhos e ficou em silêncio pelo resto do voo. Eu ficei olhando as luzes das cidades passando lá embaixo, pensando em como minha vida tinha mudado completamente em 48 horas. Quando pousamos em Caruaru, Bruno e o delegado Roberto estavam nos esperando. Rapidamente, equiparam Marcos com um microfone minúsculo e um transmissor. Lembre-se, disse o delegado, você não está lá para confrontar ninguém, apenas para ouvir e, se possível, fazer perguntas casuais que possam levá-lo a falar sobre o passado. E se ele reconhecer minha voz? E se alguém lá souber quem eu sou? É um risco que temos que correr, mas o bar é escuro, está lotado e você vai ficar apenas o tempo necessário. Subimos nas viaturas e seguimos para o bairro do Salgado. O Esquina do Gato era um bar pequeno, mal iluminado, com música alta. Do lado de fora conseguíamos ver o movimento através das janelas. Ele está lá, disse um policial que estava fazendo a observação. Mesa do fundo, de camisa vermelha, acompanhado de mais 2 caras. Marcos respirou fundo. É agora ou nunca. Ele desceu da viatura e caminhou em direção ao bar. Eu, Bruno e o delegado ficamos na central de escuta, acompanhando cada passo através do microfone que ele carregava. O som ambiente do bar era alto, música sertaneja misturada com conversas e risos. Conseguíamos ouvir Marcos pedindo uma cerveja no balcão, sua voz tentando soar natural. Então ouvimos a voz que procurávamos há tantos meses, a voz de Netinho da Silva. Através do microfone de Marcos, pudemos ouvir claramente quando Netinho começou a falar. Ele estava um pouco alterado. Provavelmente já tinha bebido bastante e falava alto com os companheiros. Cara, tô dizendo para vocês, esse negócio está esquentando. A polícia anda fazendo perguntas sobre aquela correria de 3 meses atrás. Marcos se aproximou da mesa deles, fingindo tropeçar levemente. Desculpa aí, pessoal, disse apoiando-se na mesa. Posso sentar aqui? Está tudo lotado. Na central de escuta, prendemos a respiração. Netinho olhou para Marcos com desconfiança inicial, mas o álcool falou mais alto. Senta aí, brother. Você é de onde? Sou de São Paulo. Vim fazer uns negócios aqui na região, respondeu Marcos, mantendo a voz firme. Que tipo de negócio? Perguntou um dos companheiros de Netinho. Marcos havia se preparado para essa pergunta.
Compra e venda de peças de carro usadas. Ouvi dizer que aqui na região tem bastante coisa boa. Netinho riu. Tem sim, cara. Às vezes aparece peça de carro que nem sabe de onde veio. Os outros riram também, e Marcos aproveitou a deixa. Como assim? Ah, cara, você sabe como é. Às vezes rola uma correria, aí sobram umas coisas. Marcos pediu mais uma cerveja e ofereceu uma rodada para a mesa. Era uma estratégia inteligente, deixar os caras mais soltos ainda. Vocês trabalham com isso faz tempo? Uns anos já, respondeu Netinho, mas agora está complicado. Os homens está em cima, sabe como é? Por causa de alguma coisa específica? Netinho olhou em volta, verificando se ninguém estava ouvindo, e baixou a voz um pouco. 3 meses atrás, rolou uma operação que deu merda. A gente estava fugindo de uma blitz. Aí atropelou um cara de moto no caminho. O coração de todos nós na central de escuta disparou. Era isso, a confissão que precisávamos. E aí, o cara morreu? Morreu sim. Um coitado que estava voltando do trabalho. A gente não queria, cara, mas não deu para parar. Os polícia estavam colados atrás da gente. Um dos companheiros de Netinho o cutucou. Cara, você está falando demais. Relaxa, o mano é de fora. Além do mais, a culpa não foi nossa. A culpa foi dos polícia que ficou perseguindo a gente igual doido. Marcos manteve a calma, mas conseguíamos perceber pela respiração que ele estava se controlando muito para não explodir. E vocês nunca foram pegos? Que nada. A gente sumiu da área na mesma hora. Inclusive, Netinho olhou novamente em volta. Estou saindo da cidade amanhã cedo. Vai que os homens resolvem mexer nessa história de novo. Para onde você vai? Tenho uns parentes em Recife. Vou ficar lá uns tempos até a poeira baixar. Marcos tomou mais um gole da cerveja e fez a pergunta que todos nós queríamos escutar a resposta. E os outros que estavam com você naquele dia? Ah, o Jacaré já foi embora faz 2 meses. Está no Rio de Janeiro agora. E o Dentinho? Esse aí os polícia pegou semana passada por outro rolo. Está preso. Na central de escuta, o delegado Roberto anotava cada nome, cada detalhe. Tínhamos não apenas a confissão, mas também a identidade de todos os envolvidos. Marcos continuou na conversa por mais alguns minutos, tentando extrair mais informações, mas sem forçar muito para não despertar suspeitas. Finalmente, ele se levantou da mesa. Pessoal, foi um prazer conhecer vocês. Vou embora que amanhã tenho que trabalhar cedo. Falou, mano de São Paulo. Se vier outras vezes aqui na região, aparece aí. Marcos saiu do bar e caminhou calmamente até a esquina onde estava nossa viatura. Quando entrou no carro, estava tremendo. Conseguiram gravar tudo? Conseguimos, respondeu o delegado. E foi melhor do que imaginávamos. Ele não apenas confessou o atropelamento, como também deu o nome dos comparsas. Bruno colocou a mão no ombro de Marcos. Cara, você foi incrível lá dentro. Manteve a calma, fez as perguntas certas. Eu queria era socar a cara daquele desgraçado. Marcos respondeu, ainda tremendo. Ouvir ele falando da morte do meu irmão como se fosse qualquer coisa, como se a vida do Ronaldo não valesse nada. Mas você não fez isso, eu disse. Você fez o que era preciso para conseguir justiça. Seu irmão ficaria orgulhoso. O delegado já estava organizando a prisão de Netinho. Vamos prendê-lo ainda hoje, antes que ele tenha chance de fugir. Com essa gravação e as evidências que já temos, conseguimos não apenas a prisão dele, como também a dos outros envolvidos. E agora? Perguntou Marcos. Agora você vai testemunhar oficialmente, vamos formalizar todo o processo e finalmente seu irmão vai ter a justiça que merecia. Voltamos à delegacia, onde Marcos prestou depoimento detalhado sobre tudo que havia descoberto nos últimos meses e sobre a conversa no bar. Enquanto isso, as equipes já estavam se organizando para prender Netinho antes que ele fugisse pela manhã. Eram quase 5 da manhã quando terminamos todos os procedimentos. Marcos estava exausto, mas pela primeira vez desde que o conheci, parecia em paz. Carlinhos, como posso te agradecer por tudo isso? Não precisa me agradecer, Marcos. A gente fez o que era certo. Mas se você não tivesse parado naquela estrada... Mas parei.
E você teve coragem de entrar naquele bar. E Bruno teve coragem de nos ajudar. Foram muitas coincidências que se juntaram para que chegássemos até aqui. O delegado se aproximou de nós. Pessoal, vocês sabem que provavelmente vão ter que testemunhar no julgamento, né? Claro, respondeu Marcos. Estarei aqui sempre que precisarem. E eu também, completei. Quando saímos da delegacia, o sol já estava nascendo. Um novo dia começava, mas para Marcos era como se uma nova vida estivesse começando também. 3 semanas depois, eu estava em casa com minha família quando recebi a ligação de Bruno. Netinho e seus comparsas tinham sido presos, e o caso estava oficialmente resolvido. O julgamento aconteceria em 2 meses, mas as evidências eram tão sólidas que a condenação era praticamente certa. E o Marcos? Perguntei. Cara, você não vai acreditar na mudança dele. Conseguiu um emprego numa concessionária aqui em Caruaru, está morando num kitnet simples, mas limpo. E o mais importante, entrou em contato com a ex-mulher. Isso me deixou feliz. Durante nossas conversas na estrada, Marcos sempre falava dos filhos com muito carinho, mas também com a tristeza de quem sabia que tinha perdido o direito de estar perto deles por causa de suas escolhas. E como foi? Ela ainda está desconfiada, mas concordou em deixar ele ver as crianças no fim de semana. É um começo. No fim de semana seguinte, decidi fazer uma surpresa para Marcos. Carreguei o Scania com uma encomenda para Caruaru, apenas para poder visitá-lo. Queria ver com meus próprios olhos como ele estava. Encontrei ele na concessionária onde trabalhava. Estava vestido com uniforme, cabelo cortado, aparência totalmente diferente daquele homem desesperado que conheci naquela madrugada na BR. Carlinhos! Ele me recebeu com um abraço apertado. Que surpresa boa! Vim ver como você está, cara. Estou bem, muito bem. Olha só. Ele me mostrou uma foto no celular. Meus filhos. A Camila tem 8 anos e o Rafael 6. Vou vê-los amanhã. A felicidade nos olhos dele era contagiante. Era o mesmo homem, mas ao mesmo tempo parecia uma pessoa completamente diferente. E como está o trabalho? Muito bom. O gerente aqui disse que, se eu continuar assim, em alguns meses, posso ser promovido para supervisor de vendas. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho um futuro. Almoçamos juntos num restaurante próximo. E durante a conversa, Marcos me contou como a prisão dos culpados pela morte de seu irmão tinha mudado sua perspectiva de vida. Sabe, Carlinhos, durante meses eu achei que precisava da vingança para seguir em frente, mas descobri que o que eu precisava mesmo era de justiça. E justiça não é só prender os culpados, é também me dar uma nova chance de ser uma pessoa melhor. E a bebida? Faz 1 mês que não toco numa gota. Encontrei uma reunião dos alcoólicos anônimos aqui na cidade, estou frequentando. É difícil, mas a cada dia fica mais fácil. Depois do almoço, ele me levou para conhecer o apartamento onde estava morando. Era simples, mas organizado e limpo. Na parede da sala, havia uma foto do irmão e uma frase escrita à mão. Ronaldo, agora você pode descansar em paz. Escrevi isso no dia que soube da prisão do netinho, explicou. Senti como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Passei a tarde inteira com ele, e quando chegou a hora de ir embora, Marcos me acompanhou até o caminhão. Carlinhos, tem uma coisa que quero te falar. Pode falar. Quero que você seja padrinho do meu recomeço. No mês que vem, se tudo der certo, vou alugar uma casa melhor para poder receber meus filhos nos fins de semana. Queria que você estivesse lá no dia da mudança. Fiquei emocionado com o convite. Claro, Marcos, estarei lá. Quando cheguei em casa naquela noite, Marlene me esperava com um jantar quentinho. Durante a refeição, contei para ela e para as crianças toda a história, desde aquela madrugada na BR até o encontro com Marcos na concessionária. Pai, disse meu filho João Pedro, você fez a coisa certa. Mesmo sabendo que era perigoso? Perguntou minha filha Ana Clara. Olhei para os dois, depois para Marlene. Às vezes, a gente tem que escolher entre fazer o que é seguro e fazer o que é certo. Nem sempre essas duas coisas são a mesma coisa. Marlene segurou minha mão.
Estou orgulhosa de você, Carlos, e sei que seus filhos também estão. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando em como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de várias vidas. Se eu tivesse passado direto naquela madrugada, Marcos provavelmente teria cometido um crime terrível. O jovem Bruno poderia ter morrido, e os verdadeiros culpados pela morte de Ronaldo continuariam impunes. Mas eu parei. E essa simples decisão criou uma cadeia de eventos que trouxe justiça, redenção e esperança para todos os envolvidos. Às vezes, fazer a diferença na vida de alguém é mais simples do que imaginamos. Às vezes, basta parar quando todos os outros passam direto. 6 meses depois daquele encontro na estrada, recebi um convite que me encheu de alegria. Marcos estava se casando novamente, não com a ex-mulher, mas com uma enfermeira que conheceu durante suas sessões nos Alcoólicos Anônimos. Ela também estava reconstruindo a vida depois de ter superado um vício, e os dois se apaixonaram durante o processo de recuperação mútua. O casamento seria simples, numa pequena igreja em Caruaru, mas Marcos fazia questão da minha presença. Você é a pessoa que me deu uma segunda chance na vida, disse pelo telefone. Não posso casar sem você estar lá. No dia do casamento, levei Marlene e as crianças comigo. Queria que eles conhecessem pessoalmente o homem cuja vida se cruzou com a nossa de forma tão inesperada. A igreja estava decorada com flores simples, mas o ambiente estava cheio de amor. Marcos estava no altar, nervoso, mas radiante, vestindo um terno simples, mas bem cuidado. Ao seu lado, Bruno, que se tornou seu melhor amigo e seria seu padrinho. Quando a noiva, Regina, entrou na igreja, vi lágrimas nos olhos de Marcos. Era um homem completamente diferente daquele que conheci naquela madrugada de desespero. Este Marcos sorria, tinha esperança no olhar, construíra uma nova vida baseada na verdade e na justiça. Durante a cerimônia, o padre falou sobre segundas chances, sobre como Deus às vezes coloca pessoas em nosso caminho para nos ajudar a encontrar o rumo certo. Eu e Marlene nos olhamos, sabendo que aquelas palavras tinham um significado especial para nós. Depois da cerimônia, na pequena festa que foi organizada no salão da igreja, Marcos fez questão de me apresentar para todos como o anjo da guarda que Deus colocou na minha estrada. Exagero, falei, constrangido com tanto elogio. Não é exagero não, Carlinhos. Você salvou 3 vidas naquele dia. A minha, a do Bruno e a minha própria. Porque se eu tivesse cometido aquele crime, não seria mais eu mesmo. Durante a festa, conheci os filhos de Marcos, Camila e Rafael. 2 crianças lindas que agora passavam todos os fins de semana com o pai e já estavam se acostumando com a madrasta Regina. A transformação da família era visível. Tio Carlinhos, disse a pequena Camila, meu pai conta que você dirige um caminhão gigante. É verdade. Um dia vocês podem conhecer ele. Sério? Perguntou Rafael, os olhos brilhando. Claro. Conversem com seu pai, e quando eu passar por aqui novamente, vocês podem subir na cabine. A alegria das crianças me lembrou dos meus próprios filhos, que estavam brincando com outras crianças no salão. Ana Clara se aproximou de mim. Pai, o senhor Marcos me contou a história toda. É verdade que vocês pegaram os bandidos? É verdade, filha. A justiça foi feita. E eles estão presos? Estão. Foram condenados a 12 anos de prisão cada um. João Pedro também se juntou à conversa. Pai, você não teve medo? Tive muito medo, filho. Mas às vezes, fazer a coisa certa exige coragem, mesmo quando estamos com medo. No final da festa, quando todos já estavam se despedindo, Marcos me chamou para um canto reservado. Carlinhos, tenho uma novidade para te contar, disse Marcos com um sorriso misterioso no rosto. Que novidade! A Regina está grávida, vamos ter um bebê. Fiquei emocionado com a notícia. Ver aquele homem, que 6 meses atrás estava destruído pela dor e pelo ódio, agora falando sobre o filho que estava chegando, era algo que me tocou profundamente.
Que notícia maravilhosa, Marcos. Parabéns para vocês dois. E tem mais uma coisa. Se for menino, queremos dar o nome de Carlos Roberto, em sua homenagem. Senti os olhos marejarem. Marcos, não precisa. Precisa sim. Você me deu a vida de volta. Nada mais justo que meu filho leve seu nome. Marlene, que tinha ouvido a conversa, se aproximou e abraçou Marcos. Vamos ser honrados de ser padrinhos desse menino. Na volta para casa, durante a viagem, minha família toda comentava sobre o casamento, sobre a transformação de Marcos, sobre como uma história que poderia ter terminado em tragédia se transformou em um exemplo de redenção. Pai, disse Ana Clara, essa história parece filme. É, filha, mas é vida real. Isso mostra que sempre vale a pena fazer o que é certo, mesmo quando parece difícil. Alguns meses depois, recebi a ligação que estava esperando. Marcos me ligou do hospital, completamente emocionado. Carlinhos, ele nasceu. Carlos Roberto chegou. Como estão mãe e bebê? Todos bem. Regina foi uma guerreira e o pequeno Carlos é perfeito. Tem 3,5 quilos, está com saúde ótima. Estamos indo para aí amanhã mesmo. No dia seguinte, fomos todos ao hospital conhecer o pequeno Carlos Roberto. Ver Marcos segurando seu filho, com Regina ao lado, radiante, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Olha só, Carlos. Marcos falou para o bebê. Esse aqui é seu padrinho, o homem que mudou a vida do papai. Segurei o pequeno Carlos nos braços e ele me olhou com aqueles olhinhos curiosos de recém-nascido. Senti que estava fechando um ciclo que começou naquela madrugada na estrada. Bem-vindo ao mundo, pequeno Carlos. Você tem um pai muito especial, que aprendeu que a vida sempre nos dá uma segunda chance quando fazemos por merecer. 2 anos depois, recebo regularmente fotos e vídeos do pequeno Carlos Roberto, que está crescendo forte e saudável. Marcos me manda vídeos dele brincando com os irmãos mais velhos, Camila e Rafael, que o adoram. A família está completa e feliz. Marcos foi promovido na concessionária e agora é gerente de vendas. Regina continua trabalhando como enfermeira e juntos eles construíram uma vida sólida, baseada no amor e na honestidade. Bruno também se tornou um grande amigo da família. Foi promovido a sargento e hoje coordena um programa de prevenção ao crime na região. Às vezes, nos encontramos quando passo por Caruaru e sempre conversamos sobre aquela noite que mudou nossas vidas. Quanto a mim, continuo rodando as estradas do Brasil, levando carga de um lado para o outro. Mas agora, sempre que passo naquele trecho da BR-101, onde tudo começou, faço uma oração de agradecimento. Agradecimento por ter tomado a decisão certa naquela madrugada. Por não ter passado direto quando via alguém precisando de ajuda. Por ter acreditado que toda pessoa merece uma segunda chance. Minha família se orgulha da história. João Pedro, que agora tem 17 anos, diz que quando for maior, quer ser policial como o Bruno. Ana Clara, com 14, sempre me pergunta sobre Marcos e sobre o pequeno Carlos Roberto, como se fossem parentes nossos. E de certa forma são, porque às vezes a vida nos dá uma família que não tem laços de sangue, mas que tem laços de coração. E esses laços são tão fortes quanto qualquer parentesco. Hoje, quando outros caminhoneiros me perguntam por que sempre paro para ajudar quando vejo alguém precisando na estrada, eu conto essa história. Conto sobre um homem desesperado que quase cometeu um erro terrível, sobre um policial jovem que quase perdeu a vida, e sobre como uma simples decisão de parar pode mudar tudo. A estrada nos ensina muita coisa. Sempre falo para eles. Mas a lição mais importante é que todos nós estamos viajando juntos nessa jornada da vida. E quando alguém quebra no meio do caminho, nossa obrigação é parar para ajudar. Porque no final das contas, todos nós somos caminhoneiros nesta estrada da vida. Alguns carregam fardos mais pesados, outros enfrentam subidas mais íngremes. Mas se estivermos atentos, se não passarmos direto quando alguém precisa de ajuda, podemos fazer a diferença entre uma tragédia e um milagre.
E eu posso garantir uma coisa: vale a pena parar. Sempre vale a pena fazer a coisa certa. A estrada me ensinou isso naquela madrugada, quando vi um policial com as mãos erguidas e um homem encapuzado apontando uma arma. A decisão que tomei ali realmente mudou minha vida para sempre. Mudou para melhor, muito melhor. E aí, pessoal, que história emocionante, não foi? Uma lição sobre coragem, justiça e segundas chances. Se vocês gostaram dessa história do Carlinhos, deixem aquele like para fortalecer o canal. Se inscrevam para não perder nenhuma das nossas histórias da estrada. E contem aí nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que escolher entre fazer o seguro e fazer o certo? Compartilhem suas histórias conosco.